Em 25 de janeiro de 1947, numa mansão em Miami açoitada por uma tempestade que parecia não ter fim, o homem mais temido dos Estados Unidos dava seu último suspiro. As ondas batiam com fúria na costa, as árvores caíam, como se a própria natureza quisesse presenciar aquele desfecho, e entre as sombras, Al Capone, o chefão de Chicago, fechava os olhos para sempre. Sua morte passou quase despercebida. Nos jornais, a notícia ficou relegada atrás dos resultados de beisebol, como se ninguém mais lembrasse que aquele homem já tivera todo um país em suas mãos. O caixão viajou de trem da Flórida até Chicago. Poucos familiares, alguns amigos leais e nenhum espetáculo fúnebre. Os repórteres foram afastados. Não houve câmeras nem grandes manchetes. Um simples punhado de areia trazida da Itália caiu sobre seu túmulo, como manda a tradição. Depois, cada participante voltou à sua rotina, quase esquecendo que aquele corpo pertencia ao gangster que um dia desafiara o governo dos Estados Unidos. Mas Capone não foi um criminoso qualquer. Seu nome ficou gravado na história como símbolo de poder, violência e ambição desmedida. E por trás de sua queda, havia um homem disposto a arriscar tudo. Eliot Ness. 6 de outubro de 1931. O Tribunal Federal de Chicago abre suas portas para um dos julgamentos mais aguardados da história criminal dos Estados Unidos. Al Capone, o homem que transformara a violência e o contrabando em um império, comparece diante do júri. A cena parece saída de um filme. Multidões de curiosos lotam as ruas. Jornalistas de todo o país aguardam com suas câmeras, e os flashes iluminam cada gesto do gangster mais famoso da América. Capone aparece sério, elegante, mas no fundo encurralado. Naquele dia, ele não é julgado por assassinato, nem por extorsão, nem sequer pelo massacre do dia de São Valentim. A acusação que o coloca diante dos juízes parece quase ridícula diante de seu histórico. Evasão fiscal. 75 milhões de dólares em rendimentos jamais declarados, frutos do álcool ilegal, da prostituição e do crime organizado. O homem que o levou até ali não era político nem policial comum. Era Eliot Ness, o jovem agente do Tesouro que jurara derrubar o chefão intocável de Chicago. Desde o início, ambos se encararam como inimigos irreconciliáveis. Capone declarou-se inocente e acusou Ness de perseguição. Mas a batalha estava apenas começando. O primeiro dia do julgamento terminou envolto em uma tensão insuportável. No dia seguinte, o tribunal mergulhou na vida do ítalo-americano, nascido no Brooklyn, em 1899, que, partindo das margens da sociedade, ascendeu até tornar-se o senhor absoluto de Chicago. Naquela noite, Capone evitou a companhia da esposa, May. Em um carro blindado, dirigiu-se a um de seus luxuosos clubes. Lá o esperavam música, álcool e um séquito de mulheres jovens e elegantes que ele sustentava com vestidos, joias e dinheiro. Todas o admiravam, todas dependiam dele. Mas naquela noite, o brilho nos olhos do chefão havia se apagado. Sabia que no dia seguinte não estava em jogo apenas sua fortuna, mas também sua liberdade. 7 de outubro de 1931. O segundo dia do julgamento começou com Capone chegando ao tribunal sob uma nuvem de fotógrafos. Seu inconfundível chapéu branco chamou imediatamente a atenção da imprensa e do público. Cada gesto, cada olhar era analisado como se fosse um espetáculo nacional. 8 de outubro de 1931. O terceiro dia do julgamento abriu uma janela para o seu passado. A acusação relembrou as origens da família Capone, imigrantes napolitanos que chegaram a Nova York em 1893 em busca de um futuro melhor no bairro italiano do Brooklyn. Seu pai, Gabriele, barbeiro de profissão, obteve a cidadania americana em 1906. Era um homem trabalhador, exemplo de imigrante que lutava para progredir, mas um de seus 9 filhos escolheu um caminho diferente. Alphonse, o quarto da família, logo demonstrou um temperamento violento. Aos 14 anos, foi expulso da escola por agredir uma professora. Desde então,
As ruas tornaram-se sua verdadeira escola, um lugar onde aprendeu a conquistar respeito através do medo. As gangues juvenis dominavam os bairros nova-iorquinos. Irlandeses, sicilianos, judeus e outros imigrantes disputavam o controle de cada esquina. Nesse ambiente, Capone entendeu que a lei das ruas era escrita com sangue. Os napolitanos preferiam a navalha, os irlandeses, os tijolos. Entre esses dois mundos, Al abriu caminho com brutalidade. Logo ingressou na temida gangue dos Five Points, berço de futuros mafiosos. Lá, entre facas, apostas e extorsões, tornou-se um gangster. Anos depois, um juiz resumiria seu destino em uma frase contundente: com apenas 17 anos, você já havia entregue sua vida ao crime. Durante aquela sessão do julgamento, um nome inesperado veio à tona: Vincenzo, o irmão mais velho de Al. Ele desaparecera na adolescência, sonhando em participar do espetáculo de Buffalo Bill em um circo itinerante. Partiu para escapar da violência que consumia a família e nunca mais voltou. Capone nunca falou dele em público, embora provavelmente tenha sentido alívio por não precisar ouvir as lições morais daquele irmão reto e distante. 8 de outubro de 1931. O julgamento continuava. Os advogados de Capone passaram ao ataque. Afirmavam que seu cliente era apenas um bode expiatório e que o que realmente estava sendo julgado não era um homem, mas sim a lei seca. O público reagiu com murmúrios de indignação. Em 1919, os Estados Unidos haviam aprovado a 18ª Emenda, que proibia a fabricação e a venda de álcool. Uma medida promovida por ligas moralizadoras que pretendiam livrar o país dos vícios, mas que acabou se tornando o terreno perfeito para a maior expansão do crime organizado na história. Capone foi um dos que souberam aproveitar a oportunidade. No início, trabalhou como porteiro e segurança em um clube de dança em Coney Island. Nessa época, já era casado com May Coughlin, uma jovem irlandesa de uma família rival, com quem teria seu único filho. Era jovem, mas tinha uma reputação temível. Um assassino frio, eficiente e sem escrúpulos. Com ele, os contratos eram sempre cumpridos à risca. Esse talento sombrio chamou a atenção de um homem que mudaria seu destino para sempre. Johnny Torrio, seu padrinho e mentor, considerado o verdadeiro cérebro da máfia em Chicago. Foi ele quem lhe abriu as portas de uma cidade em plena ebulição criminosa. Chicago era descrita na época como a prostituta da América. Cassinos, cabarés, policiais comprados e políticos corruptos. Tudo estava à venda, e o dinheiro do álcool ilegal contaminava tudo. Sob a tutela de Torrio, Capone subiu rapidamente na hierarquia do crime organizado. Era um homem jovial, elegante, de modos refinados, capaz de encantar tanto em um salão de baile quanto em um gabinete político. Mas sob essa fachada, havia um lado sombrio impossível de esconder. A cicatriz que cruzava seu rosto, mal disfarçada por maquiagem, era o lembrete de sua verdadeira natureza, a de um gangster implacável e sanguinário. Sob a tutela de Torrio, Capone subiu rapidamente na hierarquia do crime organizado. Era um homem jovial, elegante, de modos refinados, capaz de encantar tanto em um salão de baile quanto em um gabinete político. Mas sob essa fachada, havia um lado sombrio impossível de esconder. A cicatriz que cruzava seu rosto, mal disfarçada por maquiagem, era o lembrete de sua verdadeira natureza, a de um gangster implacável e sanguinário. A imprensa deu-lhe um apelido que ele detestava e que ninguém se atrevia a pronunciar na sua frente: Scarface. Em 1928, Al Capone estava no auge. Reinava em Chicago com poder absoluto, convencido de que nada nem ninguém poderia detê-lo. Enquanto isso, seus advogados insistiam em apresentá-lo como um empresário respeitável, um benfeitor que apenas soubera aproveitar as oportunidades da época. 9 de outubro de 1931. No tribunal, o quarto dia do julgamento foi apresentado como um duelo direto. O bem contra o mal. Elliot Ness contra Al Capone. O silêncio tomou conta da sala quando chamaram ao banco das testemunhas
o chefe dos Intocáveis. Nome: Eliot Ness. Nasceu em Chicago em 19 de abril de 1903. Estudou criminologia na Universidade de Chicago, treinou-se como atirador de precisão e, embora fosse casado, não tinha filhos. Sua profissão: agente do Tesouro e chefe da Brigada Especial criada para combater a corrupção. Com apenas 28 anos, Eliot Ness trabalhava em uma agência ineficiente e esquecida. No entanto, estava prestes a se tornar o pesadelo do homem mais poderoso de Chicago. No tribunal, Ness não se limitou a apontar Capone como um simples contrabandista. Acusou-o de ser o principal responsável pelo câncer que devorava a cidade. Com voz firme, enumerou seus cúmplices: policiais corruptos, juízes comprados, políticos pagos. Todos faziam parte da rede que permitia ao chefão controlar Chicago como se fosse sua propriedade. O jogo, o álcool, a prostituição. Nada acontecia sem a aprovação de Capone. 1/3 dos rendimentos de seu império destinava-se apenas a subornos, além de favores e privilégios distribuídos entre seus aliados. Chicago estava em suas mãos, até que um jovem agente decidiu enfrentá-lo. Sob seu comando, os homens que depois ficariam conhecidos como os Intocáveis começaram a desmantelar a rede de cervejarias que enchia os cofres do chefão, cortando suas principais fontes de renda. Extorsão, sequestros, chantagens, cada operação de Capone foi revelada. À primeira vista, Capone continuava a se apresentar como um respeitável homem de negócios. Seus cabarés e bares clandestinos serviam como fachada de um império criminoso. Mas Ness não estava disposto a ser enganado. Para provar isso, relatou no julgamento um dos episódios mais sangrentos da carreira do mafioso. Um crime que marcaria para sempre a história de Chicago. O massacre do dia de São Valentim. Em 14 de fevereiro de 1929, os homens de Capone prepararam uma emboscada contra a gangue rival de George Bugs Moran. A guerra pelo controle do contrabando chegara ao seu ponto mais brutal. Quem eliminasse o outro se tornaria o dono da cidade. Disfarçados de policiais, os assassinos invadiram um armazém onde os homens de Moran descarregavam álcool ilegal. Desarmaram-nos, alinharam-nos contra uma parede e, em questão de segundos, executaram-nos a queima-roupa. 7 corpos ficaram estendidos no chão. Houve apenas um sobrevivente, que antes de morrer mal conseguiu sussurrar aos investigadores: foi um acidente. Foi. A omertá, a lei do silêncio, impunha a si mesmo diante da morte. Capone esforçou-se para apagar qualquer vestígio de sua implicação. Segundo a lenda, mandou executar os pistoleiros que participaram, golpeando-os com um taco de beisebol. Ninguém deveria ser capaz de relacioná-lo àquela carnificina. A imprensa o descrevia como um chefe implacável, alguém que ninguém podia desafiar sem pagar com sangue. Ele não foi oficialmente declarado inimigo público pelo presidente, mas em 1930 a Comissão contra o Crime de Chicago o rotulou como Public Enemy No. 1, enquanto a Casa Branca de Herbert Hoover pressionava para levá-lo à justiça. Do outro lado dessa guerra, um jovem agente chamado Eliot Ness se propunha a ser o homem que o derrubaria. Enquanto isso, os advogados de Capone tentavam outro caminho: apresentá-lo como um simples bode expiatório de um sistema corrupto. Alegavam que os verdadeiros culpados da crise eram os banqueiros de Wall Street e os especuladores. Nesse mesmo ano, 1929, a Bolsa de Nova York entrou em colapso, arrastando o país para a Grande Depressão. A fome e o desemprego se espalharam pelos Estados Unidos, e Chicago foi uma das cidades mais afetadas. Capone soube explorar o contexto. Embora o massacre tivesse horrorizado a opinião pública, procurou limpar sua imagem financiando sopas comunitárias e a distribuição de leite para crianças, iniciativas amplificadas por jornais aliados. Durante 1929 até 1930, cumpriu uma breve pena na Filadélfia por porte de arma. Ao regressar a Chicago, sua organização manteve esse tipo de ações beneficentes que melhoraram sua reputação.
No tribunal, porém, Ness mostrou o outro lado. Admitiu que, no início, fora ingênuo, incapaz de medir a dimensão da corrupção. Cada vez que planejava uma batida, alguém avisava os mafiosos, que desmontavam os alambiques e desapareciam sem deixar provas. Os casos nunca chegavam a julgamento. Essa frustração tornou-se seu combustível. Com apenas 28 anos, Eliot Ness tinha uma missão. Para derrotar Capone, não bastava capturá-lo em um bar clandestino ou acusá-lo de delitos menores. Era preciso cortar o sistema que o sustentava, o contrabando de álcool e a rede de subornos que o protegia. Seu plano foi simples e ousado. Recrutar agentes incorruptíveis, homens sem preço, imunes ao medo e ao dinheiro. Jovens, honestos e sem vínculos com a máfia. A proposta convenceu o promotor George E. Q. Johnson, que lhe concedeu plenos poderes. Ness responderia apenas a ele. Iniciou-se então uma busca minuciosa. Cada candidato devia superar testes rigorosos. Foram eliminados os jogadores compulsivos, os mulherengos e qualquer um suscetível ao álcool ou ao dinheiro fácil. Assim começou a formar-se o grupo que, pouco depois, a imprensa batizaria de Os Intocáveis. Dessa seleção rigorosa, surgiu uma equipe excepcional. Frank Basile, diretor especialista em perseguições, que havia trabalhado como informante e homem de confiança. Martin Lahart, ex-lutador, ideal para o combate corpo a corpo. Sam Seeger, detetive com grande habilidade em vigilância. Joseph Leeson, atirador de precisão. Lyle Chapman, estrategista e planejador de operações. E Paul Robsky, especialista em escutas telefônicas. Um grupo reduzido, criado para evitar vazamentos. Homens jovens, incorruptíveis e dispostos a arriscar a vida contra o império do crime. Ainda não tinham nome, mas logo a imprensa os batizaria com um que entraria para a história: Os Intocáveis. O primeiro alvo foram os bares clandestinos, os speakeasies, onde todas as noites corriam centenas de litros de álcool. A estratégia era simples: atingir o coração do negócio e expô-lo diante da opinião pública. A primeira batida ocorreu em um dos locais mais famosos de Chicago. Entraram de surpresa, revistaram o lugar e prenderam os presentes. Tudo parecia um sucesso, até que a realidade os atingiu em cheio. Ness havia cometido um erro. Não havia mandado judicial e, durante a operação, o álcool foi destruído. Sem provas, não havia acusações. Os detidos, entre eles figuras públicas, foram libertados poucas horas depois. O jovem agente, que se via como um justiceiro, havia perdido o primeiro round, mas Ness não era homem de desistir facilmente. Aprendeu a lição com frieza e voltou ao trabalho, determinado a aperfeiçoar seus métodos. A guerra estava apenas começando. Após esse fracasso, entendeu que precisava atacar as próprias raízes do contrabando. Sua nova estratégia foi meticulosa: rastrear o caminho dos barris entre bares e destilarias secretas. Todas as noites, quando os estabelecimentos fechavam e os tonéis vazios retornavam aos esconderijos, Ness desenhava em um mapa linhas vermelhas conectando cada ponto, até reconstruir a rota do álcool de Capone. De madrugada, por volta das 2 horas, um caminhão iniciou seu trajeto. Os homens de Ness o seguiram com confiança, certos de que desta vez nada daria errado. Chegou até a convocar jornalistas para testemunharem seu tão esperado triunfo. Mas o resultado foi humilhante. Ao abrirem os barris, não encontraram álcool, mas água. Os tonéis estavam sendo lavados antes de serem reabastecidos. A operação, que deveria ser sua grande vitória, tornou-se um ridículo público. A imprensa zombou dele, e seus críticos o chamaram de novato sem experiência. Ness sabia: não teria margem para um terceiro erro. Enquanto isso, Capone continuava a se fortalecer. Em 17 de março de 1930, saiu da prisão da Filadélfia por bom comportamento, após cumprir alguns meses de pena por porte ilegal de arma. De volta a Chicago, com o monopólio do contrabando sob seu controle,
Não podia acreditar que um jovem agente e seu pequeno grupo representassem uma ameaça real. Para zombar deles e provar seu poder, chegou a se entregar voluntariamente à polícia de Chicago. Como não havia provas contra ele, foi imediatamente libertado. Nesse embate com Ness, Capone somava pontos, enquanto os jornalistas continuavam fascinados com o espetáculo do padrinho engenhoso que desafiava as autoridades. A imprensa, na verdade, havia se tornado um dos maiores aliados da máfia. 10 de outubro de 1931. O julgamento de Capone revelou a magnitude de seu poder. Uma testemunha-chave, o fotógrafo Herbert Kaplan, relatou como tentara tirar uma foto do chefe. Ao preparar sua câmera para um close, os homens de Capone o detiveram, revistaram e o expulsaram sem piedade. A mensagem era clara. Ninguém controlava a imagem de Capone além dele próprio. Na sala, sua atitude era altiva, arrogante, sempre com uma resposta para tudo. Seus advogados tentavam apresentá-lo como um cidadão exemplar, mas essa fachada desabava diante do júri. Eles o viam como o que realmente era: a personificação do vício. Um homem rico, extravagante, dono de um hotel transformado em quartel-general, proprietário de uma mansão na Flórida, fumante de charutos cubanos e trajando ternos extravagantes. Capone projetava luxo e poder, mas sob essa aparência escondia-se um império de sangue e corrupção. No auge, Al Capone não dominava apenas Chicago, também inspirava Hollywood. Filmes como Scarface e Little Caesar bebiam diretamente de sua lenda, transformando-o em um símbolo de poder em meio a uma nação devastada pela Grande Depressão. Para muitos, aquele imigrante italiano que viera do nada representava o sonho americano, ainda que através do crime. Mas essa imagem era uma arma de dois gumes. Seus advogados sabiam disso e tentavam suavizá-la. No tribunal, apresentavam-no como um homem de família, um filho devoto e marido exemplar, um benfeitor cuja única falha fora ter triunfado demais em um país onde outros fracassaram. Pintavam-no como um ítalo-americano íntegro, vítima da inveja e da perseguição midiática de homens como Ness. O chefe dos intocáveis não demorou a contra-atacar. Para Ness, Capone não era herói nem símbolo, mas sim um assassino impiedoso que deveria terminar seus dias na prisão. E jurou que seria ele quem derrubaria o padrinho de Chicago. Enquanto isso, o quartel-general de Ness redobrava os esforços. Permanecia ativo dia e noite. As ligações se multiplicavam. Chegavam informações de informantes e, com frequência, pistas falsas lançadas pelos homens de Capone para desorientar os agentes. Era uma guerra de desgaste. Ness aguardava pacientemente o momento de desferir um golpe decisivo. Sabia que, se Capone escapasse novamente, sua própria credibilidade ruiria, levando consigo o apoio político que sustentava sua operação. A tensão nas ruas aumentava. Os confrontos entre a polícia e o crime organizado tornavam-se mais frequentes e, muitas vezes, mais sangrentos. 13 de junho de 1930, uma escuta telefônica deu a Ness a oportunidade que ele esperava. Os agentes seguiram a pista de um caminhão carregado de barris até uma lavanderia aparentemente inocente. Desta vez, não haveria margem para erros. Vigiaram cada movimento com extremo cuidado. Os caminhões que saíam levavam tonéis recém-lavados. Seguindo essa trilha, finalmente encontraram o esconderijo que procuravam. O que encontraram dentro mudou o curso da batalha. Um impressionante estoque de garrafas e barris cheios de álcool ilegal. Sem hesitar, destruíram o material apreendido. Dezenas de milhares de dólares foram literalmente por água abaixo. Ciente do impacto mediático, Ness convocou a imprensa e apresentou, algemados, vários tenentes de Capone diante das câmeras. A imagem correu o país. Foi a primeira grande vitória real. Não apenas jurídica, mas também simbólica, no terreno em que Capone se sentia mais à vontade à opinião pública. A operação demonstrou que aquele pequeno grupo podia atingir o coração do negócio clandestino. Mas cada triunfo traz consequências. Ness sabia disso. Desafiar abertamente o chefe do crime mais poderoso de Chicago
significava colocar em risco a vida de sua equipe. Capone reagiu com fúria. Ordenou intimidações, ofereceu subornos e fez ameaças explícitas. Queria eliminar Ness. A mensagem foi clara, e o terror se materializou em detenções violentas, emboscadas e assassinatos. O assédio tornou-se permanente, 24 horas por dia. Capone sempre aplicou duas ferramentas complementares: a força para aterrorizar e a corrupção para negociar. Primeiro tentou comprar a equipe com somas cada vez maiores. Nenhum aceitou. A resposta de Ness foi imediata e pública. Convocou a imprensa e revelou o preço que o chefão havia colocado por seu silêncio. O gesto consolidou a imagem do grupo e acelerou seu batismo mediático. Aquela pequena equipe incorruptível começou a ser conhecida por todos como os Intocáveis. E a notícia fascinou a opinião pública. Paradoxalmente, o que poucos dias antes parecia um grupo prestes a ser dissolvido, agora recebia apoio popular. O governo, pressionado por essa onda de simpatia, lhes concedeu um novo departamento de balística com tecnologia avançada para combater o crime. Mas Capone estava longe de se render. Organizou um contra-ataque e infiltrou espiões na própria estrutura de Ness. Agora, era o quartel-general dos Intocáveis que estava sob escuta. Ness tinha em mãos uma lista com nomes de policiais corruptos, um documento capaz de derrubar toda a hierarquia policial de Chicago. Uma ferramenta tão poderosa quanto perigosa, que o tornava um homem completamente sozinho, e na mira do sindicato do crime. A guerra em Chicago havia atingido um novo patamar. As ameaças se multiplicaram, e Ness tornou-se alvo permanente. Era seguido, suas ligações eram interceptadas, e cada aspecto de sua vida privada era vasculhado. Sua esposa, Edna, viveu durante meses sob custódia constante. 2 guarda-costas a acompanhavam dia e noite, transformando-a em prisioneira dentro de sua própria casa, sem saber se o marido voltaria vivo no fim do dia. A pressão começou a abalar a relação do casal, mas Ness mantinha-se inabalável. Para ele, qualquer sacrifício valia a pena. Estava convencido de que sua missão o elevaria ao posto de herói e já começava a saborear essa glória futura. O próprio presidente dos Estados Unidos havia manifestado seu apoio. Precisava dele para limpar a imagem do país e livrar Chicago de seu vergonhoso título de capital do crime organizado. A Cidade dos Ventos tornara-se um organismo doente, consumido pela corrupção e envenenado pelas máfias napolitanas que minavam a economia e espalhavam a morte por todos os cantos. A máfia, porém, também sabia enviar mensagens claras. 13 de março de 1932. Frank Basile, antigo diretor e colaborador próximo dos Intocáveis, desapareceu sem deixar rastros. Horas depois, seu corpo foi encontrado mutilado com o crânio esmagado e a língua arrancada. A crueldade foi brutal. Basile havia caído em uma armadilha cuidadosamente preparada, e sua morte tornou-se um aviso direto a Ness. A próxima vítima poderia ser ele. O assassinato de Frank Basile deixou claro que o confronto com Capone deixara de ser profissional para se tornar uma guerra até a morte. Basile, um homem de passado ambíguo, mas querido pelos colegas, fora um pilar para Ness. Seu desaparecimento e a brutalidade de sua execução abalaram a equipe. Ness, que confiava nele apesar das sombras, compreendeu imediatamente que a ameaça agora tocava o que lhe era mais próximo. A segurança de sua esposa, Edna, tornou-se prioridade absoluta. Ela teve de abandonar o lar e viver sob proteção total. 6 guardas vigiavam sua residência. Sua vida ficou reduzida a uma vigilância constante, sem normalidade. A pressão pessoal pôs à prova a relação com Ness, mas sua resposta foi de ferro. Quanto mais cruéis as represálias da máfia, mais firme era sua determinação. Em poucas semanas, as ações do grupo começaram a surtir efeito. O tráfico de álcool caiu drasticamente. Estabelecimentos fecharam, rotas de abastecimento foram interrompidas, e com menos dinheiro circulando, a capacidade de suborno da rede criminosa enfraqueceu. Chicago começou a sentir a diferença.
A cidade que antes vivia um fluxo incessante de negócios ilegais aproximava-se lentamente da cidade seca que Ness almejava. Para consolidar o golpe no plano simbólico, Ness planejou uma operação de grande impacto mediático. Reuniu os automóveis apreendidos da máfia desde as primeiras operações e organizou um desfile noturno pelas avenidas de Chicago. Convocou a imprensa e, num gesto pensado para humilhar o chefão, telefonou para Capone, dizendo-lhe que olhasse pela janela às 11 em ponto. Na hora marcada, uma caravana de veículos confiscados atravessou a cidade e passou lentamente diante do quartel-general do Sindicato do Crime. As imagens foram divulgadas em todos os jornais. Era uma demonstração de poder cívico, um desafio público que mostrava a capacidade do Estado de golpear o inimigo. Para Ness, foi uma vitória retumbante. Para Capone, uma afronta intolerável. A resposta do padrinho foi imediata e violenta. "Quero Ness", rugiu. "E quero-o morto." A partir de então, Ness viveu sob vigilância obsessiva. Trocava de cama e de rota, evitava rotinas e deslocava-se sempre com proteção. A sensação de estar sendo observado tornou-se constante. Qualquer sombra podia esconder um inimigo. Capone, ferido no orgulho, negou arrogantemente que Ness e sua equipe tivessem provas reais contra ele. Afirmou que toda a campanha não passava de um teatro mediático. Mas o verdadeiro golpe não veio de armas nem de batidas espetaculares, e sim de lápis e papéis. A chave foi a prisão de um homem de confiança, o contador da organização. Ao ser detido, a estrutura econômica do império começou a vacilar. Entre seus pertences, foram encontrados livros de contabilidade que, à primeira vista, pareciam inofensivos. Contudo, Ness e os investigadores do Tesouro, com apoio técnico do IRS, souberam ler neles o que até então era invisível: o rastro financeiro de um império sem rendimentos legais declarados. Nesses livros constavam despesas detalhadas, faturas de hotéis de luxo, compras de ternos sob medida, automóveis e joias. Também havia registros de grandes quantias em dinheiro que reapareciam convertidas em cheques bancários. O nome de Capone não aparecia em lugar algum. Mas o rastro econômico era inegável. Um império de riqueza sem um único rendimento legal declarado. A evidência era tão clara quanto a luz do dia. O padrinho de Chicago não podia justificar sua fortuna. Essa vulnerabilidade invisível até então tornou-se o calcanhar de Aquiles do homem mais temido da América. Capone entendeu o perigo. Se fosse processado por evasão fiscal, todo o seu império sustentado pela corrupção e pelo medo poderia desmoronar como um castelo de cartas. Enquanto isso, a equipe do Tesouro e os investigadores do IRS apertavam o cerco em torno dos chamados Barões da Cerveja. Cada movimento financeiro era monitorado, cada sócio investigado, cada conta bancária rastreada. A rede que tornara Capone invencível começava agora a estrangulá-lo por dentro. O chefão, cada vez mais encurralado, recorreu ao desespero. Em uma última tentativa de deter o processo, ordenou o assassinato do promotor e do chefe do Tesouro. Foi uma jogada temerária, quase suicida, que refletia até que ponto ele havia perdido o controle. Tudo aconteceu em uma velocidade vertiginosa. Embora a acusação fosse apenas por evasão fiscal, Capone compreendeu que aquela imputação menor tinha o poder de destruí-lo completamente. Abandonado por vários de seus antigos aliados, apresentou-se às audiências transformado em um homem nervoso, vulnerável, muito distante da imagem de intocável que havia projetado por tantos anos. 12 de outubro de 1931. Penúltimo dia do julgamento. O tribunal estava lotado. A sala repleta de jornalistas, curiosos e fotógrafos que disputavam o melhor ângulo para capturar o rosto do chefão sob o clarão dos flashes. Os observadores mais atentos perceberam um detalhe inquietante: as conversas discretas entre os advogados de Capone, os gestos tensos, o ar conspiratório. Era evidente que preparavam sua última carta, um movimento que poderia mudar o rumo do julgamento. A testemunha convocada chamava-se Richard Hart. Tinha 40 anos, um histórico impecável e uma aura lendária.
Havia sido xerife em Nebraska e guarda-costas do presidente Calvin Coolidge. Um homem que nunca errava um disparo a 12 metros de distância. Mas o que o definia não era sua pontaria, e sim sua reputação moral. Hart havia trabalhado pela paz com comunidades indígenas e vivia sob um único lema: a lei é a lei. Para a defesa, aquele testemunho era ouro puro. Representava a autoridade, integridade, justiça. Sua simples declaração poderia inclinar a balança e apresentar Capone como vítima de uma perseguição desmedida. Mas havia um segredo capaz de mudar tudo. Richard Hart não era seu verdadeiro nome. Esse homem era, na verdade, Vincenzo Capone, o irmão mais velho de Al, que desaparecera na adolescência para fugir da violência familiar. A última carta da defesa estava prestes a ser revelada. Para entendê-la, era preciso voltar no tempo. Vincenzo Capone, o primogênito da família, deixara o lar aos 16 anos, cansado da violência que cercava os irmãos. Anos depois, em 1924, tentou regressar a Chicago para visitar a mãe, mas coincidiu com a morte trágica de outro irmão, Frank, abatido pela polícia. Esse episódio selou de vez a ruptura. Al expulsou Vincenzo da cidade. Sob o nome de Richard Hart, Vincenzo construiu uma nova vida em Nebraska. Xerife, guarda-costas presidencial e defensor da lei. Quando os advogados de Capone tentaram apresentá-lo como testemunha principal, ele recusou. Não havia perdoado a ofensa do irmão e não estava disposto a salvá-lo. A defesa, sem sua carta secreta, ficou sem opções. Ness estava prestes a vencer o duelo. As testemunhas se sucediam uma após outra, e pouco a pouco o silêncio se rompia. As línguas se soltavam. O medo mudava de lado. O mito da invulnerabilidade de Capone começava a rachar. O julgamento foi dado por concluído. O veredito seria anunciado no dia seguinte. Na noite de 16 de outubro de 1931, Capone viveu suas últimas horas como homem livre. Avisou a esposa Mae do inevitável e percorreu as ruas de Chicago pela última vez. Bares escuros, becos, clubes noturnos e bordéis. Às suas amantes, garantiu que seria absolvido no dia seguinte, embora nem ele próprio parecesse acreditar. A lenda conta que naquela noite, desesperado, ergueu os olhos para o céu e implorou à lua: "Diga-me, quem me traiu?" A resposta chegou na manhã seguinte, no tribunal. Capone foi condenado a 11 anos de prisão por evasão fiscal, além de uma multa de $50.000 e o pagamento das custas judiciais. A sala explodiu em murmúrios e aplausos, até que o juiz ordenou silêncio. Nos corredores, o chefão cruzou-se pela última vez com Eliot Ness. Com um meio sorriso, lançou-lhe uma frase que pretendia ser profética: "Tive má sorte, mas sem mim, a tua vida está arruinada." Ao sair do tribunal, comprou uma maçã de uma vendedora de rua e pagou com generosidade exagerada, como se quisesse deixar na memória coletiva a lembrança do grande senhor que pretendia ser. Naquela mesma noite, foi levado para a prisão do condado, iniciando o caminho que poria fim ao seu reinado. Condenado, Al Capone finalmente cumpriria sua pena. Foi transferido em agosto de 1932 para a prisão federal de Atlanta, na Geórgia. A transferência foi apresentada como um triunfo do bem sobre o mal, e a imprensa transformou o evento em um espetáculo nacional. À meia-noite, os portões do presídio se abriram diante de uma multidão de fotógrafos. Capone apareceu ereto, altivo, de cabeça erguida. Queria transmitir orgulho, como se ainda fosse o homem que governara Chicago com mão de ferro. Usava um chapéu branco e um terno roxo escuro, uma roupa chamativa que certamente estaria fora de moda quando recuperasse a liberdade. Foi colocado entre outros prisioneiros comuns, sua imagem cuidadosamente protegida das câmeras. Os comboios atravessaram a cidade sob forte escolta para evitar qualquer tentativa de fuga. O rádio transmitia ao vivo o progresso do traslado, e milhares de pessoas se aglomeraram ao longo do trajeto para ver, pela última vez, o prisioneiro número 40886, o homem que passara de ídolo popular a inimigo público número 1.
Entre os presentes, Eliot Ness apareceu diante dos jornalistas. Seu sorriso, dirigido às câmeras, escondia um sentimento muito diferente. Para ele, 11 anos de prisão por evasão fiscal eram um castigo insuficiente. Teria preferido vê-lo condenado à prisão perpétua pelos crimes violentos que havia ordenado nas ruas de Chicago. Mas a história estava mudando. Em 1933, Franklin D. Roosevelt iniciou seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos e, em 5 de dezembro do mesmo ano, revogou a Lei Seca. Com um simples decreto, o contexto que havia permitido o auge de Capone desapareceu para sempre. O império do álcool ilegal chegava ao fim. Para Eliot Ness, no entanto, a revogação mudou radicalmente o cenário. O que por anos havia alimentado sua cruzada contra o crime desapareceu de repente. E, de um momento para outro, o famoso agente da proibição se viu sem contrabandistas para perseguir, sem inimigos para derrubar. Naqueles mesmos anos, a cultura popular começava a imortalizar aquela batalha. Em um jornal de Chicago, surgiu uma história em quadrinhos que fascinou os leitores. A história do detetive Dick Tracy e de seu arqui-inimigo, Big Boy, um chefe mafioso claramente inspirado em Al Capone. Ninguém duvidava de quem servira de modelo para o herói e para o vilão. A fama de Eliot Ness se espalhou além dos relatórios oficiais. Tornou-se uma figura pública, admirada e reconhecida em todo o país. Convencido de sua notoriedade, chegou a considerar-se um candidato legítimo a ingressar no prestigioso FBI. Mas suas aspirações esbarraram em um obstáculo inesperado. Seu próprio chefe, J. Edgar Hoover, o influente diretor do Bureau, via em Ness um concorrente incômodo, demasiado presente na mídia e com um protagonismo que não estava disposto a compartilhar. Preferiu bloquear suas ambições e deixou que seus pedidos fossem esquecidos. Ness nunca fez parte do FBI, e aquele revés marcou o início de sua decadência pessoal. Refugiou-se na bebida, abandonou a esposa e acumulou fracasso após fracasso. O homem que liderara a luta contra o gangster mais temido da América tornou-se um mito incômodo, que poucos queriam ouvir. Mesmo quando tentou escrever suas memórias, nenhum jornalista de Chicago lhe ofereceu ajuda. Morreu em 1957, pouco antes de seu livro ser publicado, sem conhecer o sucesso nem a dimensão lendária que alcançaria depois. Enquanto isso, a justiça americana se preparava para dar um passo decisivo em sua luta contra o crime. Em 1934, em frente à costa de São Francisco, ergueu-se uma prisão concebida como inexpugnável, Alcatraz. Sua inauguração foi supervisionada pelo promotor George Johnson, o mesmo que levara Capone aos tribunais. A fortaleza estava pronta e, como símbolo da vitória da América sobre seus demônios, um dos primeiros a ocupar suas celas seria justamente o homem que transformara Chicago na capital do crime organizado, Al Capone. Em 19 de agosto de 1934, Capone entrou em Alcatraz. Foi registrado como o prisioneiro número 85. O homem que governara Chicago com violência e corrupção ainda tinha 5 anos de pena pela frente, mas já não era o chefão invencível de outrora. Sua fortuna havia sido confiscada pelo governo federal, seu poder era apenas uma lembrança distante, e, na prisão, deixou de ser respeitado. Com as visitas restritas e sem a influência que o protegera nas ruas, foi agredido no refeitório por outros presos. Em Alcatraz, os durões de verdade eram outros. O comando pertencia a George Machine Gun Kelly, um criminoso que representava a nova hierarquia por trás dos muros da prisão. Capone, porém, estava doente. A sífilis, que o acompanhava desde a juventude, avançava sem controle. O homem que um dia tivera os Estados Unidos em suas mãos enfrentava um futuro sem promessas e um passado que começava a se apagar de sua memória. Em 1938, sua esposa May obteve uma autorização especial para visitá-lo. Encontrou-o irreconhecível, obeso, envelhecido e mentalmente debilitado. Pouco depois,
As autoridades decidiram transferi-lo. Mantê-lo em Alcatraz era arriscado demais. Doente, vulnerável e cercado de inimigos dispostos a tudo para conquistar a fama de o homem que matou Capone. Pouco depois de deixar a prisão, Capone sofreu episódios de amnésia parcial e um declínio mental progressivo. A sífilis que o acompanhara desde jovem havia atingido seu sistema nervoso. Enquanto os Estados Unidos entravam na guerra em 1941, ele passava seus dias em uma mansão em Miami, afastado de tudo, esquecido por quase todos. Em 25 de janeiro de 1947, em meio a uma típica tempestade da Flórida, Al Capone deu seu último suspiro. O homem que transformara Chicago na capital do crime organizado, o mafioso que desafiara o governo e controlara um império multimilionário, morreu sozinho, doente e sem glória. Sua morte ocupou apenas um pequeno espaço nos jornais, relegada atrás dos resultados do beisebol. Assim terminou a vida de um homem que um dia teve toda a América em suas mãos. A história de Al Capone e Eliot Ness nos lembra que até os impérios mais poderosos podem cair, que por trás da violência, do medo e do dinheiro, sempre há um preço a ser pago mais cedo ou mais tarde. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, por um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história do crime organizado. Se você achou este documentário interessante, convidamos você a inscrever-se no canal, deixar seu gostei e compartilhar. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo à luz mais histórias reais sobre a máfia e o crime. Nos vemos no próximo episódio.